Olá, homens, estamos aqui para ter um bate-papo muito interessante. Hoje o tema é Homens Irrepreensíveis. Eu trouxe um trio aqui sensacional para a gente conversar um pouquinho. Estou aqui com o Alisson. O Alisson, ele faz outras coisas, mas ele é o capelão atual do nosso college. Então, ele tem uma visão bem legal do tempo que os adolescentes, né, os jovens no início da juventude estão passando e tal. Vamos interagir. Max, líder dos homens de honra. O Ian é pastor, né? Você sabe, pai de 3 meninos. Então vai ser muito importante a gente conversar aqui. E o termo irrepreensível aparece no Novo Testamento algumas vezes em especial, mas em toda a Bíblia, Deus ele fala de santidade e tudo mais. E eu separei um texto em 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Isso aqui é forte. Uau. Já matou, né? Os santifica inteiramente, em todas as áreas da nossa vida. E que todo o espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Essa palavra irrepreensível nesse texto significa de tal forma que não existe razão para a censura. Uau. Então, nenhuma área da nossa vida vai receber uma censura de advertência. É isso que Deus quer para nós. E eu separei algumas áreas para a gente falar aqui. Vida com Deus, a questão da passividade masculina, a sexualidade, emoções, dinheiro e sonhos. Vamos ver até onde a gente vai aqui. Max, é forte esse termo, né? Irrepreensível. Eu vim para cá lendo exatamente esse significado, né? O significado até exagera um pouco que diz de ser perfeito, né? De não ter defeito, né? Não ter área ou lacuna. Eu acho que o homem não necessariamente tem que ser perfeito, né? Mas ele tem que estar bem resolvido, né? Em todas as áreas. Ele tem que saber, pelo menos, que aquela área é uma área de... Aquelas que ele não venceu ainda, né? É uma área que ele tem que ter cuidado, ele tem que estar compartilhando com alguém, ele tem que estar avançando, prosperando. Eu tenho falado muito que se o melhor momento da nossa vida foi no passado, a gente está vivendo a época errada, né? A gente tem que estar vivendo o melhor momento. Sim. A gente tem que estar na nossa melhor versão hoje, buscando vencer aquilo que a gente não conseguiu ontem, hoje, para nos tornarmos aquilo que o texto está dizendo na vinda de Jesus, né? Em corpo, alma e espírito irrepreensível. Né? É interessante, né, associar com a vinda de Jesus, né? Então, a ideia das lamparinas acesas, o óleo e tudo mais, essa metáfora muito interessante, que é usado no Evangelho, é importante, né? E aqui também, o texto é muito rico, né? É uma parceria, né? A nossa parte, mas Deus vai fazer a dele nesse processo, porque está aqui, ó, aquele que o chama é fiel, ó, até deu um, é fiel e fará isso. Então é possível, né, Alisson? E na sua perspectiva, lidando com a juventude, nosso universo aqui é masculino, né? Vamos focar no universo masculino. Como que você tem visto a rapaziada em relação à santidade, ao temor a Deus? Como é que você tem visto? É algo assim bem... Eles separam muito, né? Parece que no momento que eu tô na igreja, no momento que eu tô em contato com algum assunto que é de Deus, então eu me coloco de forma santificada. Mas no momento que eu não tô em contato com isso, então eu acabo... liberando mais, eu acabo afrouxando um pouco mais as rédeas, né? E quando essa palavra irrepreensível vem muito eu vejo muito da parte integral. Você precisa ser integral em todas as áreas, em todas as partes e em todos os ambientes, né? Não é só quando você está em contato com as pessoas que professam a mesma fé que você, e aí você faz aquela média, aí você presta atenção, e aí você faz um voto, você faz um jejum, mas é integral. Em todo momento, seja com a rapaziada, seja com a sua família, seja na sua casa, onde você estiver, você precisa ser irrepreensível, integral, né? Tem a questão das emoções da juventude também, né? Que às vezes é difícil de lidar, né? E aí eles são muito intensos, né? E acabam passando alguns limites, né? As emoções são muito assim... vai muito naquela linha, né? Se eu tô sentindo isso, então eu sou isso. Né? Então eles não são o que eles sentem, mas acabam atribuindo esse sentimento e aí quebra, né? E não são irrepreensíveis. Né?
Então, é muito nessa linha. É um desafio, né? Muito. Mas você vê um esforço, né, de tentar ter esse movimento de agradar o coração de Deus, né? Mas a pressão também do dia a dia, a sociedade, é um desafio, né? Às vezes eles não sabem lidar com o que eles sentem, né? E aí a gente precisa ter essa consciência que o óbvio precisa ser dito para eles. Por mais que, às vezes, pra gente, né, diferente pra vocês que eu sou mais novo, mas eu sou de outra geração, de outra época. Chamou a gente de Já velho. levou, já. Não, Já voltando dividiu a aqui. mesa, já dividiu a mesa. Ok. Mas assim, a gente às vezes que é de você. outra geração, de outra época, eu sou também, né? Então, pra mim, assim, é muito certo sobre as minhas emoções. Agora, pra galera mais nova, não é. Então, eu preciso dizer... processo de maturidade também. E né? eu preciso dizer, precisa de um homem dizer ali para eles, tipo assim, olha, isso aí não tem nada a ver, você não é as suas emoções e tudo mais, então precisa... E com aquela medida também, né? Eu sempre lembro da metáfora do elástico, né? A função dele é ser esticado, mas se esticar demais arrebenta, né? Então a gente tem que celebrar os avanços e a gente fala muito disso, né, Max? O que os mais novos precisam, e aí entra o Ian aí com 3 filhos em formação, é referência, né? E enquanto a gente estava conversando aqui, o que me veio à mente foi justamente essa questão da referência, né? É uma galerinha que está crescendo muito impactado pelo digital. Hoje mesmo eu estava tendo uma conversa com eles sobre isso. Que aquilo que a gente vê muito, a gente se torna isso. Eu estava vendo, acho que em 2018, 2019, 22 a 25 milhões de brasileiros presos à pornografia. Uau! Então a questão, né, recebeu um dinamismo, essa questão digital, né? E hoje esse universo dos influencers, dos youtubers, isso é muito forte para essa nova geração, que é uma geração que inclusive não se conecta muito com redes sociais, no geral, mas se conecta com o YouTube. Você pega Instagram, Facebook, Twitter, a galera não usa, essa galerinha mais nova não usa. Mas YouTube eles assistem, e muito, em especial shorts. Aí vem uma leva de youtubers que vem zoeira, sexualidade, e daqui a pouco a galerinha tá perdendo a referência de honra ao amigo, acha que tudo é zoeira, perde o respeito com o sexo banaliza. oposto. Então, a gente estava conversando sobre isso, porque tem que dosar, tem que saber até onde dá para ir, o que assiste. E nós, pais... O exemplo, né? Eu tenho uma frase que o senhor usa muito, e que eu carrego isso na criação com os filhos. O pai escolhe a comida dos filhos. Né? Então, isso para mim a gente leva para tudo. Né? Então, o que eles assistem... o Davi, que é o mais velho, hoje, ele já tem um pouco mais de liberdade, entrou na adolescência. Então, hoje minha conversa com ele já é um pouco mais assim, você precisa escolher. Os outros 2 que são ainda juniores ali, com eles assim, não, isso aqui não dá. Mas essa questão da referência Perfeito. é importante. E lembrando de como que a gente, pensando em como que a gente começa a resolver tantos dilemas para a masculinidade saudável, desafios, eu aqui do seu lado me lembrei de como você chegou na igreja. Demorou um tempo significativo para externamente, até você mesmo, os que estavam em volta, começar a perceber a diferença. Mas na sua caminhada eu percebi uma fome de Deus desde o início. É uma coisa que é bem pontual. Homens que derrapam a vida toda são homens desnutridos espiritualmente. Perfeito. Nunca passaram por um processo de nutrição com uma resiliência. Como que foi isso, Max? Faz sentido na sua própria história de transformação? O secreto, a intimidade com Deus e por aí? O Ian já usou uma frase sua, eu vou usar outra. Eu lembro que uma conversa contigo, falando disso, de pornografia, masturbação, coisas que eu fui preso praticamente a vida inteira, o senhor disse para mim, só se vence um desejo com um desejo maior. Então, é o que eu desejo mais que vai governar minha vida, né? Então, a hora que eu comecei a ver que eu gastava tempo demais com outras coisas que não era Deus, eu falei, eu nunca vou me desapegar disso. E chega uma hora que não tem outra decisão, né? Eu comecei a ver os frutos, eu falei, eu não quero isso para minha vida.
Daqui a pouco vem os filhos, daqui a pouco vem um monte de coisa. Então, a decisão diária até hoje, né? Porque isso permanece... Sim, é uma guerra. Exatamente. De qual que é, o que eu vou matar na minha carne E hoje. é legal, não quero te interromper não, você continua falando falar. que tá bom. Mas assim, o que é legal, anteontem eu tava pensando, você começa a ter várias barreiras de proteção para você não ceder a uma queda. Então hoje eu penso em quem me deu a oportunidade, penso na minha esposa, penso nos meus filhos, penso nos meus amigos, nos discípulos, pessoas que não me conhecem, que me admiram, e em Deus. Mas Deus, ele é tão bom que ele vai usando, né, diversos tipos de barreiras, né, Max? Você começa a ter uma noção, né? São os limites saudáveis, né? Tempo de guerra, né? Nós estamos vivendo aí, eu vendo tanta notícia. O secreto para o homem é o bunker, né? É o lugar de proteção. Forte. É um lugar que a gente encontra e não é aquela estratégia. Eu tentei tanta coisa, né? Eu tô falando para homens e eu sei que a gente vai para essa resenha. Eu tentei tanta coisa, eu vou chegar em casa e vou ligar um louvor. Quando eu queria me masturbar, eu desligava o louvor e ia pro pau, entendeu? Eu vou deixar a Bíblia aberta aqui, era só fechar e virar pro outro lado. Então a gente começa a tentar estratégias que não tem nada a ver. Eu vou deletar um aplicativo do celular. Quando você quer, você baixa de novo ou entra em outro aplicativo, porque não é só um lugar. Mas não tem outro lugar, não tem outra estratégia. A estratégia é o secreto. É desejar Deus, é buscar Deus. E o dia, eu até hoje meço dessa forma, o dia que eu estou mais ou menos com Deus é o dia que eu estou mais vulnerável para os meus desejos. Aí eu começo a perceber que a casca está ficando pequena. Não é notícia ruim, não é falta de dinheiro, não é um problema pontual, mas é o nosso nível de conexão, né? Isso, exatamente. Bom demais. O nosso ministério tem esse pilar, que é a busca por Deus, e a gente trabalha de uma forma de não mostrar um exemplo inatingível. É uma espiritualidade muito leve, muito tranquila, mas assim, o básico tem que acontecer. O cara tem que ir, né? Ir para o lugar de encontro, né? E a gente fala sobre isso, né? Que não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Então, partindo desse ponto básico, que para sermos irrepreensíveis nós vamos precisar da fonte diariamente, como vimos no devocional hoje, né? Como é que você vê esse dilema que é manter-se irrepreensível em relação à sexualidade, Alisson, em relação à juventude? O que você vê? A sexualidade na juventude, cara, é um banquete limitado que a juventude olha, acha que é muita coisa, mas a gente esquece de olhar o banquete que Jesus tem, se você abrir mão desse banquete que a sexualidade oferece. Agora, tá difícil? Eles estão presos a isso? É muito desafiador essa questão? Basicamente, quando a gente senta para trocar ideia e tal com a rapaziada, a gente sabe que tem problema. A gente sabe que tem algo mal resolvido na sexualidade. Só que eles não colocam para fora, sabe? Parece que a mesa é um lugar meio que hostil, é um lugar meio perigoso. É um lugar então que eu não revelo. Há tabus ainda na cabeça deles. Exatamente. Eu não consigo colocar para fora. Eu não consigo colocar para fora, eu não consigo me abrir. E isso é o primeiro passo. Agora, vocês que são casados há um tempo já significativo, o que tem de homem safado é brincadeira. Crente, tô falando crente, estão falando aqui pra nós. Pra nós. Cara, eu fico extasiado. Eu não sou perfeito não, cara. Eu tenho minha sequela nessa área. Tá até em livro e tal. Eu tenho que me policiar constantemente, né? Mas é brincadeira, brincadeira. Hoje de manhã, no dia que nós estamos gravando esse vídeo aqui, eu fui pra academia com um rapaz aqui da igreja e ele tava me contando que ele tava... Tinha um cara lá na academia, a gente tava mirando ele, que a gente percebeu um comportamento estranho já. E ele falou que tava treinando do lado do cara e passou um amigo dele ali, viu que ele tava com meio que desafio para fazer exercício, falou, cara, quer ajuda aí? O cara falou, não. E depois passou uma moça, ele falou, dá uma forcinha pra mim aqui só pra eu terminar essa série e tal. E aí ele terminou a série, ele tava do lado e o cara ficou meio que se expondo ali, sabe? Nossa, semana eu aumentei meu peso, aquilo, por isso que eu tô
tô agora mais forte, bem se expondo assim. Falando com a moça. E o cara tinha solicitado Sim, ajuda entendi. e a menina não, né? Então, assim... Impressionante. Academia, rede social, a gente acaba vendo hoje o que as pessoas curtem, comentam, né? Tá tudo muito descarado, né, pai? As pessoas não têm esse zelo com o sexo oposto, principalmente homem casado, homem cristão. É muita brecha, é muita resenha, muita educação, WhatsApp. é muita manda que eu mando. E hoje as ferramentas estão aí para esconder tudo, né? Você manda uma foto que só vê uma vez e apaga, ninguém sabe o que foi enviado lá, você pode dizer o que você quiser. Esses Então, dias fiquei sabendo, fiquei chocado, tem isso, né? tem isso, tem as funções. Impressionante no Brasil. É aba anônima, é tudo Que isso é para isso? esconder, para incentivar as pessoas a fazer coisa E você errada, né? vê um cara que decidiu se detonar nessa área, cristão, que serve a Jesus, segue a Jesus, você vê a infelicidade, não tem como romper. É uma coisa assim, o cara, no fundo, tem uma escassez muito grande, né? E passa a ser um vício, né? Passa a ser um vício. Cauteriza. E assim, um apelo, né? Assim, os homens precisam saber em que terreno vão andar. Tem hobby que não vai dar. Tem certos ambientes, sozinho, né? Não vai dar. Então, esse tipo de percepção é muito importante, né? Porque a gente, o povo da Nova Aliança, tem banalizado tudo, né? E a gente vê uma fragilização, ou pelo menos uma intenção de fragilizar o homem de uma maneira ruim, né? Então, ok, o homem tem que ser mais vulnerável mesmo quanto às suas emoções e tal, e saber lidar com isso, né? Reconhecer que tem uma dificuldade, mas tem um movimento de desfazer valores importantes do universo masculino, né? E ele fica cansado, Ian, de conquistar a mesma mulher. Misericórdia. Por quê? Porque dá trabalho. Dá trabalho a gente continuar revitalizando um relacionamento. Ou mesmo, ser irrepreensível não é ser passivo. A passividade do homem é pecado. Fere o coração de Deus. Porque o homem foi feito para governar. Né? Eu já escutei a nossa música no YouTube milhões de vezes. Né? Aí você entra para fazer uma ministração. Quando você vai orar, você pede pelo posicionamento dos homens. Né? A passividade é uma porta para uma série de pecados. Né? O quanto eu estou disposto a fazer, porque eu preciso fazer, né? Não vai ser automático, para romper com aquilo que eu preciso romper, né? Então eu tenho que sair dessa passividade, eu tenho que tomar uma decisão, ninguém vai fazer isso por mim. Né? Então um jejum, um voto, eu ir para o meu quarto, fechar a porta, adorar e ler, e buscar Deus, e me posicionar, e procurar ajuda. Quantos caras não saem da igreja, arrebentados esses caras aí, e amanhã ou depois eles falam, pô, ninguém nunca me ajudou. Cara, Deus podia ter revelado seu problema para mim, mas não foi o caso. Por que você não levantou a mão? O hospital tem que saber que eu estou doente para ir lá me socorrer? Não, é eu que vou buscar ajuda. E até essa é a passividade dos homens. O Alisson comentou aqui agora. Já começa lá com 13, 15, 18. Isso. O cara não quer falar, ele senta na mesa, ele vai para a resenha, ele ouve uma pergunta que dá uma deixa para ele. Tá tudo bem, cara? Ele tem a oportunidade de soltar. E ele fala, tá tudo bem. E eu tenho a impressão que alguns colocam o ativismo, a passividade na conta do grande número de atividades ainda, esconde. Né? Não, eu não sou passivo. É que a minha agenda ela é muito cheia, por isso eu não consigo ter tempo. Mas é passividade, porque você não está governando a sua agenda. Né? Eu ouvi uma vez uma frase que marcou para mim. Na sua agenda sempre vai caber aquilo que você prioriza. Sempre vai ter espaço para aquilo que você prioriza. Se hoje tem algo que não está acontecendo, é porque você não priorizou ainda. Inclusive, né, a consequência do secreto é fazer alguma coisa para Deus, né? Fazer alguma coisa. Que a maioria a rapaziada, desses né? Tão devagar, né? Muita gente sem ministério, né, Max? O cara é líder e aprendiz. Não admite, mas é como se fosse. Desde 1945, né? É impressionante. A esposa... Ainda não estou preparado, né? A esposa está esperando o posicionamento. Então é posicionamento para enfrentar os dilemas da adolescência, de um filho, de uma filha. Posicionamento para deixar de
usar algumas redes sociais, né? Posicionamento para mostrar para a família que o reino de Deus é prioridade, posicionamento para conversar com a casa sobre as finanças, né? Eu estava vendo hoje a CPI que vai começar, né, da moeda virtual, mas também vão pegar e vão trazer vários casos de pirâmides e aquele jogador famoso está no meio de novo. Um jogador famoso no Brasil está no meio do negócio. Casas de apostas e tudo mais. A gente insiste em falar sobre isso e a gente vê ainda um grupo de homens efeito, lembra o Mr. M? Mágica. Né? Dinheiro fácil. Dinheiro fácil. Brota. Dinheiro fácil. E isso detona. Eu aprendi que uma das principais prisões na vida de um homem é a sua relação com o dinheiro. Pode se tornar a relação com o dinheiro. Né? Não conta pra esposa também, né? Faz sozinha. Tem que ensinar os caras lá no começo, lá, Alisson, porque a gente vai depois, pega os caras casados, o cara não sabe quanto a esposa ganha, a esposa não sabe quanto o cara ganha, casa sem saber quanto que é o salário da emprestando família. dinheiro pro outro. Emprestando, né? Você pode pagar a conta esse mês? Meu dinheiro, seu dinheiro. Né? Então, gente, acho que é isso aí. A gente tem que preparar a molecada para não falhar mais nessa área de ir lá na juventude aprender rápido isso aí, né? Que depois que casou é tudo nosso, né? Não tem dinheiro, eu já vi casamentos abalados em meses, né, Max? Casamentos novos, em função de uma má gestão financeira, né? Agora, falando um pouquinho das emoções, como que a gente também tem falhas nisso, né? A gente acaba abrindo brechas para tanta coisa errada na nossa vida se a gente não gerenciar as nossas emoções, e a gente é da cultura do 30 semanas, né? Tem homem que até hoje está com as memórias lá e não vem ler, não termina o ciclo. Que estão com as memórias ainda estão bem, né? Então, passam à frente. Os que nunca nem vieram 30 semanas aqui. Eu tenho a impressão que a geração mais antiga... O seu temperamento melhorou, né? Você era esquentado, né? Um dia de cada vez. Já lembrei de umas 3 histórias aqui. Mas eu tenho a impressão que a geração anterior tinha a tendência de esconder as emoções e a geração atual supervaloriza as emoções. E quando olha essa geração mais nova... Agora vamos dar um exemplo, desculpa, eu empolguei agora. Vamos dar um exemplo prático. Você me conta às vezes dos seus filhos, uma emoção que não deveria ser reprimida e uma emoção que exagerou e você, principalmente você na escola da masculinidade. Não, eu vejo, por exemplo, a situação onde um irmão vai e faz algo para prejudicar o outro. E aí o outro, quem está sendo prejudicado, supervaloriza o negócio. Né? Dá um showzinho, já simula o choro. Eu não dou conta disso, não. Lá em casa eu falo, para agora. Para você que está agindo de uma maneira errada e para você com esse mimimi. Os dois estão errados nesse negócio. Não estou criando filho mimizento, não. Pode parar com esse negócio. Segura a onda, não é assim que você resolve o negócio. O que eu falo com os meninos lá em casa direto? Primeiro, tenta resolver entre vocês. Primeiro, porque vocês estão sendo formados para resolver. Então, tenta resolver entre vocês. Mas percebeu que não está dando conta, pede ajuda antes de dar piti ou antes de sentar a mão um no outro. Então, percebeu, puxa, estou tentando resolver, mas não estou conseguindo. Pede ajuda. Falou, pai, está acontecendo um negócio aqui, eu não estou dando conta. Porque aí a gente consegue ir trabalhando isso daí, né? Agora, é uma escola para a vida toda essa questão de investir nas nossas emoções. A nossa igreja tem uma cultura terapêutica. A gente rasga o coração, pede ajuda e dá certo, né? Para a gente finalizar, muita coisa, né? Muita coisa. Daqui a pouco a gente vai continuar, né, ao vivo, né? Ian, analisando a sua vida, uma área, eu sei que tem mais de uma, também tem, que você, vamos colocar que a média é uma escola boa, né? Média 7. Média 7, média 7. Boa. Que você ainda não atingiu pelo menos a média de uma área que você fala, isso aqui eu tenho que melhorar. Em busca de ser um homem irrepreensível. Tem várias, né? Mas hoje algo que tem me incomodado bastante é a questão de desenvolver hábitos saudáveis, tanto em relação ao corpo quanto em relação às emoções. Então,
melhorar em relação ao sono, por exemplo, melhorar a gestão do tempo, a questão de alimentação. Por exemplo, uma luta pessoal minha é a alimentação. Eu tenho prestado mais atenção nisso porque o que eu percebi? Opa, na verdade isso daqui é um sintoma de que eu não estou bem. Em vez de resolver isso com Deus, eu estou colocando na comida o meu desabafo ali e isso só me devolve coisas ruins também. Essa é a área. Essa é uma área que eu estou trabalhando ultimamente. Obrigado. Max? Eu diria que é a ansiedade. Eu me achava um cara super confiante em Deus, um cara cheio de fé. Eu não acho que eu não sou, mas eu percebi que existem momentos que a ansiedade disputa com a minha fé. E a minha ansiedade, o que me incomoda mais de eu não ser irrepreensível é isso, porque quando eu fico ansioso, eu estou dizendo para mim mesmo, eu não acredito que vai acontecer isso. Então, quando a possibilidade da negatividade toma lugar maior do que acontecer uma coisa boa, eu percebo que eu estou ansioso, e isso é uma coisa que eu tenho, nessa estação, buscado em Deus para equalizar e passar da nota 7 aí. Acho que para mim é essa questão de projetos futuros, assim, muitas vezes eu acabo caindo nessa acomodação, assim, tá tudo bem, tá tudo direitinho, o caso tá direitinho, mas o que mais Deus tem para mim, o que mais Deus tem nas minhas finanças, o que mais Deus tem nos meus estudos, por exemplo. Eu sei que tem algo, mas eu ainda tô tentando entender, eu ainda não fiz nada quanto a isso, então isso me pega um pouquinho. O meu é muito simples, né? Tem que ouvir mais e melhor, Vivian, porque eu preciso de ter mais paciência. Aqui, ó. Eu preciso melhorar, cara. Eu tô há 21 anos, né, na igreja. Eu me tornei um especialista em ouvir pessoas. Apesar de ter um temperamento mais tempestuoso e tal, eu faço isso. Eu preciso fazer isso, né? E vejo que com ela, tolerância é pequenininha, né? Então tem que melhorar nisso. Bom demais a conversa aqui. Meu Deus. Obrigado demais. Agora vamos ferver ao vivo. Tamo junto, obrigado. Vocês estão aqui, né, representando um grupo crescente de homens na nossa comunidade que querem agradar o coração de Deus em todas as áreas. Obrigado, Deus abençoe vocês. Até mais.